Ao redor do mundo, existem locais que carregam séculos de histórias, lendas e tradições. Lugares que atraem milhões de visitantes todos os anos, não apenas por sua importância espiritual, mas também por sua beleza, mistério e pela sensação indescritível que proporcionam a quem os visita. Hoje convido você a embarcar em uma jornada por 7 lugares sagrados que impressionam até quem não é religioso. Prepare-se para viajar com a imaginação e conhecer destinos que parecem guardar um pedacinho do divino na terra. Machu Picchu, o santuário sagrado dos Incas. Nas alturas nebulosas da Cordilheira dos Andes, escondida entre picos cobertos de nuvens e vales que parecem suspensos no tempo, ergue-se Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, cuja presença ainda provoca assombro. Construída no século XV, Machu Picchu não é apenas um conjunto de pedras. É um manifesto de engenhosidade, astronomia e fé. Terraces esculpidos em encostas íngremes, templos orientados para o nascer do sol e pedras perfeitamente talhadas que se encaixam sem argamassa revelam um povo que lia os céus e conversava com a natureza. Para muitos visitantes, a experiência de atravessar seus caminhos estreitos, ouvir o vento atravessando as ruínas e ver os primeiros raios de sol tocar a Pedra do Sol é quase ritualística. Há quem descreva uma sensação de silêncio interior tão profunda que as palavras parecem desnecessárias, como se o lugar guardasse memórias de cânticos antigos e cerimônias esquecidas. Algumas teorias sugerem que Machu Picchu funcionou como santuário real, observatório astronômico e centro de cura. Outras lendas falam de línguas perdidas e tesouros escondidos. Independentemente da explicação, a presença física do sítio provoca reflexão. Como um povo sem tecnologia moderna, erigiu algo que ainda hoje nos desafia a explicar. Visitar Machu Picchu é tocar por alguns instantes um ponto onde história, espiritualidade e beleza natural se entrelaçam, deixando uma marca duradoura até mesmo em quem não professa fé religiosa. Meca, o coração da fé islâmica. Meca, no coração do deserto árabe, pulsa como um epicentro espiritual que atrai milhões de pessoas de todas as latitudes. Para o mundo muçulmano, a peregrinação do Hajj é mais que uma tradição. É um dos pilares da fé, um encontro de indivíduos em busca de purificação e renovação. No centro dessa convergência ergue-se a Kaaba, um cubo coberto por um tecido negro ornamentado, circundado pela multidão que circunda o sagrado em movimento ritmado e coletivo. Mesmo observada de fora, a cena impressiona. Milhares de pessoas, trajadas com vestes simples, dizendo com seus passos a mesma oração, a mesma intenção, uma demonstração poderosa do que a devoção coletiva pode provocar. O impacto visual é complementado por um sentimento atmosférico difícil de traduzir em palavras. Há uma intensidade no ar, uma sensação de propósito partilhado que transcende diferenças culturais e linguísticas. Para o visitante não muçulmano, Meca revela também lições sobre pertencimento, sacrifício e humanidade em escala massiva. A logística, a disciplina e a dimensão emocional da peregrinação mostram como um local pode por si só moldar experiências humanas profundas. Mais que arquitetura, Meca é um fenômeno humano que espelha a capacidade do sagrado de unir e transformar. Varanasi, a cidade eterna às margens do Ganges. Às margens do Ganges, em Varanasi, o tecido da vida é tecido diante dos olhos. Rituais, oferendas, banhos e despedidas se entrelaçam numa coreografia milenar que desafia o entendimento superficial. Considerada uma das cidades mais antigas continuamente habitadas no planeta, Varanasi é para os hindus um portal para a purificação e a libertação. Os Ghats, as escadarias que despenham rumo ao rio,
se transformam em palcos de devoção onde sacerdotes recitam mantras, mulheres acendem pequenas lâmpadas que flutuam na água e peregrinos buscam o bálsamo simbólico do Ganges. A cada amanhecer, o nascer do sol pinta as águas com tonalidades quentes, enquanto o som dos cânticos eleva-se como um fio que conecta passado e presente. Para quem visita, o choque inicial pode ser grande. A proximidade entre vida e morte, a presença de cremações ao ar livre e a intensidade sensorial, aromas de incenso, fumaça, flores e especiarias, exigem presença total. Mas também há uma beleza brutal nessa honestidade. Varanasi expõe ao mundo a ideia de que a espiritualidade está mesclada ao cotidiano, que o sagrado não se esconde em templos isolados, mas vive nas ruas, nas margens do rio e nas pequenas oferendas deixadas com cuidado. Jerusalém, o ponto de encontro de 3 religiões. Jerusalém é uma cidade cuja arquitetura é feita de lembranças, pedras que acumularam orações, batalhas e pactos durante milênios. Para judeus, cristãos e muçulmanos, Jerusalém guarda locais que funcionam como âncoras da fé. O Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Cúpula da Rocha, entre outros. Caminhar por suas vielas é encontrar sobreposição de camadas históricas, mercados que fervem, rituais que ecoam em diferentes idiomas e uma sensação tangível de presença histórica. Muitos visitantes descrevem a experiência de tocar uma parede antiga e sentir uma conexão com gerações inteiras que também deixaram suas marcas ali. A cidade é também palco de narrativas que moldaram civilizações. Foi berço de textos sagrados, palco de peregrinações e ponto de convergência de esperanças e conflitos. E ainda assim, há um silêncio quando se encontra um canto de contemplação. Um momento em que a magnitude do lugar se revela. Jerusalém desafia o visitante a considerar a complexidade do sagrado. Ali, fé, política e cultura se sobrepõem numa relação que nem sempre é confortável, mas invariavelmente é profunda. Mesmo para o não religioso, caminhar pelas pedras antigas é ser confrontado com a história coletiva da humanidade. Monte Kailash, o centro espiritual do mundo. No alto do planalto tibetano, erguido como um farol gelado contra o céu, encontra-se o Monte Kailash, montanha que transcende mapas, porque também habita o imaginário de hinduístas, budistas, jainistas e praticantes do Bão. A reverência ao Kailash é tão profunda que o monte, por si só, é tratado como uma divindade. Sua ascensão é proibida em respeito ao sagrado, e a circunvalação ritual, Kora, é o ato central de devoção. Peregrinos percorrem trilhas que cortam paisagens áridas e sagradas, enfrentando altitude e frio, numa caminhada que muitos descrevem como purificadora e transformadora. Ao completar a volta em torno do monte, acredita-se que culpas são limpas e bênçãos alcançadas. A presença de Kailash no horizonte altera a percepção. A montanha impõe silêncio, reduz a pressa e convida à contemplação. Histórias de curas, sonhos proféticos e encontros místicos são comumente relatadas por viajantes que retornam mudados. Além disso, geograficamente, o Kailash é especial. Tradicionalmente considerado a fonte de 4 grandes rios da Ásia, Indus, Sutlej, Brahmaputra e Karnali, e por isso representa o coração hidrográfico do continente. Essa confluência simbólica entre montanha e rios faz de Kailash um ponto de encontro entre elementos naturais e energias espirituais. A jornada até lá não é somente uma expedição física, mas um rito de passagem que exige humildade, preparo e abertura para o desconhecido. Muitas comunidades locais mantêm rituais e oferendas ao longo do caminho, e a própria atmosfera do Planalto, com céu límpido e noites de estrelas intensas, contribui para uma sensação quase sobrenatural.
Por tudo isso, contemplar Kailash e participar, mesmo que apenas como observador, da Kora, é experimentar uma forma de espiritualidade ancorada na natureza, capaz de impressionar profundamente até quem não professa qualquer fé organizada. Stonehenge, o enigma milenar da Grã-Bretanha. Stonehenge, no coração das planícies inglesas, é um relicário de perguntas não respondidas. Quem trouxe aquelas pedras gigantes, como foram erguidas e por quê? Existe uma teatralidade inegável em observar os monólitos recortados contra o horizonte, especialmente quando o sol do solstício alinha-se perfeitamente entre as fendas. Estudos arqueológicos e escavações recentes revelaram que Stonehenge faz parte de um complexo maior, com túmulos e estruturas neolíticas espalhadas pelo entorno, indícios de que a área serviu como um centro cerimonial por milênios. Pistas apontam para rituais ligados aos ciclos agrícolas, à morte e à renovação. Para muitos visitantes, porém, o impacto não vem das teorias, e sim da experiência sensorial. O vento que atravessa o anel, o som distinto ao caminhar sobre o solo antigo e a sensação quase magnética ao ficar próximo às pedras. Durante o solstício de verão, a comunidade se reúne em celebrações que misturam festa, devoção e respeito pelo legado ancestral. Arqueólogos discutem funções astronômicas, sociais e religiosas. Estudiosos de culturas neolíticas sugerem que a construção envolveu cooperação regional em larga escala, uma prova da capacidade humana de criar significados coletivos. Stonehenge é, em última instância, um convite ao mistério. Mesmo com tantas descobertas, parte de sua essência permanece oculta, e talvez esse seja o atributo que o torna tão profundamente sagrado para muitas pessoas. Borobudur, a joia sagrada do budismo. Borobudur, na ilha de Java, é um labirinto sagrado em pedra, o maior templo budista do mundo e um mapa visual da jornada espiritual em direção à iluminação. Construído no século IX, o monumento tem a forma de uma mandala tridimensional, plataformas concêntricas decoradas com painéis narrativos que contam parábolas e vidas passadas do Buda, os Jatakas, além de centenas de estátuas que observam o horizonte. Ao subir seus degraus, o peregrino é convidado a deixar camadas de apego até alcançar a cúpula superior, onde pequenas estupas em forma de sino abrigam imagens de Buda. O percurso é uma simbologia viva. Cada nível representa um estágio do caminho espiritual, do mundo profano ao transcendente. O nascer do sol sobre Borobudur é uma experiência quase mítica. A neblina que envolve o vale se desfaz lentamente, revelando relevos banhados em luz dourada. A restauração patrocinada pela Unesco nas décadas finais do século XX ajudou a preservar esse patrimônio, mas o que impressiona é a sensação de atemporalidade que ali reina. Além de seu valor arquitetônico, Borobudur é palco de rituais contemporâneos, como a procissão do Vesak Vaisak, quando monges e fiéis caminham entre as estruturas em cerimônias que misturam silêncio, cânticos e oferendas. Muitos visitantes, independentemente de crença religiosa, relatam uma profunda sensação de paz e interiorização ao caminhar por aquelas plataformas, como se o templo oferecesse um ritmo diferente ao tempo interior de cada pessoa.